aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a carta à igreja de Filadélfia. Vamos ler juntos o texto? Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nessa carta, Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Jesus também diz que ele é o possuidor da chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Essa chave de Davi é provavelmente uma referência ao texto de Isaías, capítulo 22, versos 20 e 21. E no contexto desse texto, Isaías estava profetizando sobre quem seria o administrador do palácio do rei. Esse administrador era o responsável por todos os cômodos do palácio, tendo a chave de acesso a todos eles, incluindo a sala do trono e a sala do tesouro. Era um cargo de altíssima confiança. E contextualizando com a mensagem de Apocalipse, Jesus sendo possuidor da chave de Davi, nos remete que ele tem todo o acesso e toda a autoridade, tanto na terra como no céu, como nós vemos em Mateus capítulo 28, verso 18. E também nos comunica que através dele nós temos acesso à sala do trono, como está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 16. E também acesso aos tesouros celestiais, como está escrito em Mateus capítulo 21, verso 22 e Mateus capítulo 18, verso 18. Você pode pausar esse vídeo e dar uma conferida nos textos e perceber como que o texto de Apocalipse se complementa a muitos outros textos bíblicos. E uma pequena expressão como essa chave de Davi pode nos trazer uma informação tão profunda da palavra do Senhor. Diferente de outras cartas de Apocalipse, Jesus não traz nenhuma palavra de advertência quanto à igreja de Filadélfia. Ela é uma igreja exemplar. E eu acredito que o segredo do sucesso dela está no versículo 8, que diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu acredito que essa igreja, por reconhecer que tinha pouca força, ela acabava dependendo muito mais do Senhor. Assim como Jesus nos ensina no capítulo 5 de Mateus, versículo 3, na versão linguagem de hoje. Diz assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. E trazendo uma aplicação aqui, é um perigo quando nós, como igreja, tomamos decisões baseadas em achismos, ao invés de buscar ouvir a voz de Deus e saber a vontade dele. E a igreja de Filadélfia era uma igreja exemplar, porque além de buscar ouvir a voz do Senhor, era uma igreja obediente a essa voz. Continuando no texto, o verso 10 fala sobre uma aflição que viria sobre o mundo inteiro, mas que para a igreja de Filadélfia haveria um tratamento diferenciado, por causa da fidelidade deles. Existem discussões teológicas sobre qual poderia ter sido essa aflição, mas que podemos dizer com certeza é que várias aflições a nível global aconteceram a partir daquela época e ainda acontecem até os dias de hoje. Mas enfim, o importante é destacar a satisfação que Jesus tinha com essa igreja. Na palavra de recompensa, Jesus fala que os vitoriosos serão feitos uma coluna no templo de Deus. E nessa coluna estará escrito o nome de Deus e o nome da cidade de Deus, Nova Jerusalém, que virá do céu da parte de Deus. Também será escrito nela o novo nome de Jesus. Para entender o significado desses termos, nós precisamos saber que na antiguidade, numa construção, as colunas, além de ter a função de sustentá-la, elas também tinham a característica de embelezá-la. Elas eram verdadeiras obras de arte. Depois de terminada a construção, elas não poderiam ser removidas do seu lugar, sob risco de desabamento daquela construção. E por serem obras de arte, essas colunas também recebiam um nome, como foi o caso das colunas do Templo de Salomão, que a gente encontra no livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. O templo, ele representa o lugar de habitação do Senhor.
E acompanhe comigo esse quebra-cabeça. Eu acredito que nessa palavra de recompensa, as colunas representam a obra do Senhor na vida do salvo. Assim como a coluna habita no templo, o vencedor habitará para sempre na presença do Senhor. E uma coluna ela não pode se auto-esculpir. Ela tem o seu escultor. E a glória do escultor é maior que a glória da coluna. O nome de Deus na coluna nos comunica que a obra da salvação, da vida eterna, é de autoria do Senhor, pela sua graça e para a sua glória. A Nova Jerusalém representa o lugar onde os salvos habitarão eternamente, o que também explica o seu nome escrito na coluna. O novo nome de Jesus também estará escrito nessa coluna, nos comunicando que em toda a obra do Pai, ele também está presente. Como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. O novo nome de Jesus está ligado com a Nova Jerusalém. Na Jerusalém terrena, nós o conhecemos como Jesus, despido da sua glória. Porém, na Nova Jerusalém celestial, nós o conheceremos de uma nova forma, agora revestido em glória. Que passagem maravilhosa! E essa foi a mensagem da carta à Igreja de Filadélfia. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, você pode estar baixando o meu e-book Desmistificando Apocalipse. É gratuito e o link para o download está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo, que Deus os abençoe.